Seja bem-vindo à nossa sala de bate-papo e aqui nós vamos tirar algumas dúvidas de todos os telespectadores sobre os questionamentos que surgiram depois do início da pandemia do coronavírus. É um prazer estar contigo, hoje recebendo o professor doutor em economia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul para bater um papo com a gente, é Matheus Boldrini Abrita. Obrigada, seja bem-vindo. Olá, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Fico muito feliz em tentar contribuir de alguma forma com o debate. Bom dia a todos. Bom, e com essa questão do coronavírus, os estados todos mobilizados nesse segmento econômico, também pensando em facilitar a vida de empresários, a vida da população, a gente se pergunta, Matheus, a arrecadação ela fica menor. Como é que os estados eles podem contornar esse problema? Quais são as receitas que os estados têm num momento como esse e a quem eles podem recorrer? Olha, Lívia, eu gostaria de destacar nesse início que análises econômicas nesse momento são muito difíceis, né? Principalmente previsões. Para vocês terem uma ideia, tem um índice que chama termômetro do medo, chamado VIX, e ele está nas máximas históricas, né? Então, a gente está num momento de absoluta instabilidade, mas eu vou tentar responder aqui de alguma forma e contribuir com o debate. Sim, um primeiro impacto aqui no estado é uma queda de arrecadação de ICMS, né? Nesse momento, você pode até fazer um controle de gastos, uma priorização de gastos, mas isso não é recomendado nesse momento, porque o que a gente está precisando nesse momento é um orçamento anticíclico. Ou seja, o Estado ele deve elevar seus gastos para compensar a perda de dinamismo do setor privado, né? O Estado ele deve socorrer as empresas, as famílias nesse momento. Se ele cortar gastos, a crise vai se agravar. Então, as empresas, as famílias vão ter ainda mais dificuldades de encontrar clientes, de efetuar vendas, de obter renda. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um servidor terceirizado de limpeza, né? O servidor Pedro. Se o Pedro fica sem renda, por exemplo, por um corte de gasto, esse Pedro ele vai parar de consumir no mercado do João, na pizzaria da Maria, que agora funciona por delivery. E aí, desse modo, a gente aprofunda a crise. Então, fica o Pedro, a Maria e o João sem renda no meio dessa pandemia. Olha que situação, né? Então, apesar de a gente precisar priorizar gastos, é mais importante que o Estado agora tenha um orçamento anticíclico e compense aí a perda do dinamismo privado. E é interessante a gente colocar, não entrando nessa questão política, eu acho que nem cabe também a nós fazer esse juízo de valor, Matheus, mas o governo federal, ele acaba sendo um grande parceiro, né, dos estados no momento de crise, não só especificamente essa questão da pandemia do coronavírus, mas eu acredito que para qualquer outra crise. Perfeito, Lívia. O socorro federal nesse momento, que está em tramitação no Senado, está caminhando, ele é crucial. Por quê? Porque o governo federal ele possui instrumentos macroeconômicos, como elevação do endividamento, expansão da base monetária, que os estados e municípios eles não possuem esse arsenal de instrumentos. Então, a maioria do arsenal de instrumentos para combater a crise está na mão do governo federal, né? Então, por isso que esse auxílio que está sendo debatido é muito importante, sabe? Então, é um dever do governo federal socorrer os estados e municípios nesse momento, porque eles estão na linha de frente do combate à pandemia e também dos problemas econômicos, do pequeno comércio. E, dependendo dessa engenharia financeira, você pode alongar esse endividamento por vários anos e a gente arcar com esse custo do salvamento escalonadamente no futuro, né? Porque qual seria a alternativa? A alternativa seria deixar tudo ruir e ter uma quebradeira geral. Ora, aí sim nós teremos um problema fiscal ainda mais grave. Se a gente deixar a economia ruir, aí sim nós vamos ter um problema fiscal muito grave, tá? Agora, esse socorro não significa um cheque em branco, de hipótese alguma, um cheque em branco para gastar, né? Então, esse socorro tem que ser eficiente, junto com os órgãos de transparência, fiscalização e controle. Sabe, Lívia e telespectadores, o Brasil tem algumas polarizações estúpidas ultimamente, né? De um lado, tem uns que querem destruir o papel do Estado. Outros demonizam a importância dos mercados. Humildemente, os dois têm seu papel relevante nessa democracia, numa democracia moderna. A gente precisa que os dois
busquem boas práticas e eficiência na gestão, tanto do setor privado como do setor público. A crise está escancarando isso, a importância de ter um setor público eficiente também. E a gente fala no pagamento de uma conta, de uma dívida que é provisória, né? Não é uma situação eterna, até porque o dinheiro público sai do bolso do consumidor, do bolso do cidadão brasileiro. E falando sobre esse cenário internacional agora, a gente não pode descartar também que Mato Grosso do Sul é um estado exportador, que conta, né, com esse valor agregado aí das commodities. E como é que a gente se encaixa nessa questão da pandemia do coronavírus, sabendo que não apenas o Brasil, né, outros países do mundo se enquadram também numa espécie de crise econômica gerada pelos impactos das cotações das moedas internacionais? Como é que a gente fica nesse cenário? Olha, a crise ela já está dada, a crise já veio. Então, nós temos Estados Unidos parando, Europa, China retomando agora, mas teve uma queda enorme. Então, a crise ela já veio, né? Então, certamente, nós teremos uma perda de dinamismo no comércio global. Já temos, né? Mas comparado com outros setores, o setor de commodities ele pode ser um diferencial positivo aí para o nosso estado, tá? Nesse cenário turbulento. Então, a expectativa é que a gente tenha uma perda relativa menor nesse setor. Então, é muito importante aí para o nosso estado minimizar esses impactos. A gente até teve uma boa notícia recentemente da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dizendo que nós vamos ter um excedente de produção por conta da safra e da safrinha que serão recorde e que isso vai ajudar também no equilíbrio da nossa balança comercial. E, Matheus, até voltando a falar sobre essa questão da China, como foi bem colocado por você, o possível rompimento, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a gente sabe que circulam algumas polêmicas também nesse sentido, já que o coronavírus veio da China. Digamos assim, a interrupção ou esse laço comercial sendo prejudicado de alguma forma também traria prejuízos aqui para nós, no Brasil, em Mato Grosso do Sul? Certamente, né? Se a gente for analisar os dados do ano passado, celulose, soja, carne bovina, carne de frango, foram os principais produtos que a gente exportou para a China, que o Mato Grosso do Sul exportou para a China, né? Em 2019, a China comprou 42% de todas as nossas exportações, totalizando 2,2 bilhões de dólares. Então, a China é muito importante para o Mato Grosso do Sul. Contudo, a gente não pode ficar confortável nessa relação de exportar produtos primários. Então, a gente deve fomentar cada vez mais a agregação de valor nesses nossos produtos, tá? Em certa medida, nas últimas décadas, a China conquistou o mercado industrial que antes era ocupado pelo Brasil em muitos lugares do mundo. Então, por um lado, a gente tem que fortalecer, sim, pragmaticamente, essa parceria comercial com a China, que a gente é dependente deles, sim, mas também a gente tem que ter um planejamento estratégico no sentido de agregar valor aos nossos produtos, que eles fazem tão bem com os produtos deles, né? Nos últimos anos, eles adquirem as matérias-primas do mundo e agregam valor a isso. Então, nós temos que aprender nesse sentido e fazer o mesmo. Bom, vou até aqui dar uma pausa no nosso bate-papo bem rapidinho para fazer um comentário. Nós estamos fazendo essa transmissão numa sala de bate-papo virtual e o meu celular caiu. Então, as pessoas, acho que elas já estão acostumadas com essa dinâmica do improviso, mas a informação ela é mais importante do que a queda do celular. O celular está vivo, vai sobreviver. E, Matheus, agora falando também sobre essa questão dos produtos primários, a gente vai ter uma queda de importância, uma redução de importância por conta dessa crise ou não? Então, tudo vai depender da duração da crise, né? É muito difícil a gente realizar previsões nesse momento. A tendência é que o setor primário sofra muito menos que o setor terciário, por exemplo, né? Um dos setores que a gente precisa ter mais cuidado e atenção nesse momento é o setor terciário, né? Comércio, pequeno varejo. Em alguma medida, aí a indústria se mantém produzindo, né? Principalmente relacionado com os bens essenciais. Agora, o comércio e o pequeno varejo está tendo um impacto enorme. Então, a gente tem que ter um cuidado aí com esses setores, né? Auxiliar que mantenha, assim, essas relações comerciais vivas, né? A gente não pode deixar que quebre.
E no início do nosso bate-papo, você até colocou como exemplo a questão do dono da pizzaria, né, o impacto de uma medida restritiva, de fato, nessa questão aí do funcionamento das atividades, e elas sim vão continuar impactando até que o brasileiro se adapte a esse novo modelo econômico que vir a surgir a partir de então. Por enquanto, a gente também não pode traçar assim um panorama muito positivo, mas também não muito negativo por conta dessa falta de circulação de pessoas nas ruas. O impacto dessas medidas de isolamento no aspecto econômico é grande. A gente já está sentindo a Europa caindo muito. O PIB, né? O PIB nada mais é que a produção de riqueza em um dado período de tempo. Então está tendo uma retração muito forte nos Estados Unidos, né? Mas o que a gente tem que entender é que simplesmente ignorar a questão de saúde pode ter um impacto até maior na economia. Então, vamos supor que você reabra tudo e finja que nada esteja acontecendo. Você pode agravar ainda mais a situação de saúde e aí você vai ser obrigado, a realidade vai se impor. E aí você tem que ter um lockdown total e ter um impacto econômico ainda mais forte. Então, qual que é a minha visão nesse sentido, né? A gente precisa encontrar um caminho que proteja o máximo possível das pessoas e mantenha o máximo possível da economia. Então, nesse caso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que traça um planejamento constante baseado em dados, com ações sanitárias e econômicas a todo momento. Então, é imprescindível ter esse planejamento, né, multidisciplinar para a gente encarar esse momento. E até traçando aqui algumas perspectivas, digamos, para a volta das atividades comerciais. Não vai ser uma melhora instantânea. Matheus, como é que é a sua visão a respeito, vamos supor, descobriram uma vacina, no segundo semestre a gente tem essa questão do coronavírus controlada e a gente pode pensar em vida normal, numa economia que se recupera rápido ou ainda não? Então, muito se discute, né, se a economia vai se recuperar em V, ou seja, ela cai muito e sobe rapidamente, ou não. É muito difícil conseguir isso, eu torço para que isso aconteça, mas é muito difícil. Então, como você muito bem colocou, se amanhã surgir um medicamento que cure essa doença, ou uma vacina que nos proteja, com certeza vai ser muito mais fácil, né? Mas o que eu tenho escutado dos sanitaristas é que isso pode demorar, né? Então, tudo vai depender, aqui nos aspectos econômicos, tudo vai depender das medidas que a gente adota agora. Muitas delas já estão um pouco atrasadas. Então, a gente precisa manter as relações econômicas funcionando, mesmo que minimamente, ou seja, mantendo o emprego e a renda, para que no pós-pandemia a recuperação seja mais rápida. Então, tudo vai depender das ações que a gente toma agora. Se o Estado cruzar os braços, por exemplo, e permitir uma quebradeira geral, a gente vai levar muitos anos para se recuperar. Se a gente analisar o Boletim Focus, que é uma pesquisa que ocorre aqui no Brasil, eles estão estimando uma queda de 3%, a CEPAL já estima uma queda de 5% para o Brasil esse ano, outros já falam em uma queda de 10%. Mas é muito complicado a gente prever isso. Mas as autoridades econômicas do Brasil devem atuar para garantir que os setores essenciais funcionem, ou seja, que a gente consiga que uma produção mínima aconteça de modo seguro. A gente precisa de uma política de garantia de renda para as pessoas que estão vulneráveis e precisam ficar em casa. E também a gente precisa socorrer as empresas, principalmente aquelas que tenham mais emprego. Isso não é uma invenção da moeda, é uma invenção da roda, não. Isso é o que as grandes economias estão fazendo, que os países estão fazendo, e é imprescindível que a gente faça isso. Se a gente cruzar o braço e deixar uma quebradeira geral, eu tenho certeza que o custo vai ser muito maior que um salvamento nesse momento. E por que as famílias, aquelas que ganham até R$3.000, a gente teve um levantamento publicado recentemente, compartilhado na Agência Brasil, né, outros sites ligados ao governo federal, por que essas pessoas elas vão ser as que mais vão sentir os impactos dessa crise econômica? Então, infelizmente, a gente ainda não tinha se recuperado de uma outra crise, né? Que é um tema para outro assunto, é um tema complexo. A nossa crise que a gente viveu aí em 2015, 16, 17, estava... Uns dizem que estava saindo, outros dizem que não. Mas, enfim, é um tema para outra questão. Só que as pessoas que estão no mercado informal,
as pessoas que são os microempreendedores, o pequeno comércio, foram afetados na veia por essa pandemia. Então, seria importante, né, que a gente atuasse aí para garantir uma renda mínima para essas pessoas vulneráveis, que são uma grande parte da população, né? Alguns economistas, inclusive especialistas em contas públicas, já apontam que a gente precisava de, por exemplo, o valor de um salário mínimo por 12 meses. Por quê? Porque a economia funciona com confiança. O empresário precisa ter confiança que vai vender e o consumidor precisa ter garantia de renda para consumir. Se ele tem instabilidade, até que ele tenha alguma renda, ele não vai consumir, ele vai guardar esse dinheiro. E aí agrava a crise. Então, seria muito importante que a gente tivesse um suporte aí por 12 meses para essas famílias vulneráveis e já anunciasse de pronto isso. É muito ruim esses avanços e retrocessos. Por quê? Porque a economia funciona na base da confiança. Se a autoridade monetária, o Banco Central, o governo federal e os governos chegam e dizem, olha, nós vamos intervir, nós vamos socorrer, nós vamos ajudar, doa que doer. Então, isso passa uma confiança e credibilidade para os agentes econômicos nesse sentido e mantém essas relações econômicas funcionando e talvez o custo de salvamento seja até menor, tá certo? Então, eu acho que sim, a gente precisa ter aí um auxílio de pelo menos 12 meses para essas pessoas vulneráveis. Num primeiro momento, esse auxílio de R$600 que veio, ele, de certa forma, não deixa a roda da economia parar de girar, porque o auxílio ele ajuda a família, talvez não na projeção e na medida que todos esperavam, mas ele já é uma ajuda, a gente tem que colocar assim como um ponto positivo, e ao mesmo tempo garante essa confiança para o empresário poder também abrir as suas portas. Meu raciocínio está mais ou menos correto? Perfeitamente, é exatamente isso. Aí você pode pensar, olha, mas vai ter um impacto fiscal, ou seja, vai gastar, o Estado vai gastar R$600. Mas e a alternativa de deixar o pequeno comércio quebrar e os vulneráveis em situação de vulnerabilidade? É muito pior, o custo vai ser muito pior. Então, essa medida dos R$600, né, que inicialmente era 200, depois foi para 600, até algumas famílias conseguem receber 1.200, né, dependendo dos critérios, foi imprescindível nesse momento, e é importante que isso até ganhe um prazo maior e uma segurança, que não tenha tanta dificuldade aí para ter acesso a esses recursos. Claro, sempre com transparência, com controle, né, e para evitar desvios, esse tipo de coisa. Bom, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, uma situação que surgiu aqui em Campo Grande também, não menos importante, eu acredito que até como forma de conhecimento extra para quem está nos assistindo, é a questão da impressão de dinheiro. A gente já não fala mais isso hoje, né, nesse momento em Campo Grande, mas foi um assunto que veio à tona e muitas pessoas, algumas fizeram piadas, outras pessoas não entenderam se é possível imprimir dinheiro. Isso é possível? Quando isso pode acontecer? Olha, essa questão aí, infelizmente, ao que me parece foi um pouco politizada, mas é uma questão absolutamente técnica, né? As pessoas que estudam a área, os economistas, a expansão monetária, como a expansão ou contração fiscal, quando você fala em política fiscal, então vamos recapitular um pouquinho aqui, uma brevíssima aula de macroeconomia, né? Sem dúvida, então, ótimo. Na macroeconomia, você tem políticas fiscais e políticas monetárias, são instrumentos que o Estado detém para intervir na economia aí e tentar minimizar impactos, tá? Quando a gente fala em políticas fiscais, nós estamos dizendo impostos, gastos públicos, dívida pública. Quando a gente está falando em políticas monetárias, nós estamos dizendo em emissão monetária, mercado de títulos, redesconto, e eu vou entrar um pouquinho nessa questão aí que gerou muita polêmica. A expansão monetária é um instrumento muito utilizado pelos países desenvolvidos. Foi largamente usado pelo Fed nos Estados Unidos, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank, na crise de 2008. Conseguiu evitar aí que ocorresse uma nova crise de 29. A crise de 1929 foi a maior crise do sistema capitalista, tá? Isso não são palavras minhas, são palavras do Benedict Bernanke, que estava à frente na época dessa condução, e ele é o maior estudioso, um dos maiores estudiosos disso, da crise de 29, lá nos Estados Unidos. Ele disse que se o Estado não tivesse feito isso, teríamos vivido uma nova crise de 29. Olha, o que eu penso sobre isso, a minha opinião, como economista?
que essa medida de emissão de moeda é como se fosse uma bomba nuclear numa guerra. Então, ela pode ser extremamente útil, mas também extremamente desastrosa. Vai depender de como você utiliza isso. Né? Então, essas medidas, elas podem trazer alguns sacrifícios no futuro. Mas as consequências de ter uma quebradeira generalizada? Em 1929 isso aconteceu, não foi nada legal. Novamente, eu destaco aqui que parece que no Brasil a gente tem um intervencionismo envergonhado. Ou seja, alguns da equipe econômica não acreditam em intervenção, passaram a vida criticando intervenções, e agora eles acabam tendo que intervir porque a realidade dos fatos se impuseram, né? Então, nesse sentido, é muito ruim, porque a economia depende muito da confiança, como eu já destaquei aqui. O consumidor tem que ter confiança, o empresário tem que ter confiança. Então, essas medidas truncadas, demoradas, elas por vezes atrapalham, e aí você tem que gastar mais depois da intervenção. Tá? Por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos, esse ano, ele já chutou o pau da barraca, ele já chegou e disse, eu vou injetar o quanto precisar de recursos na economia, a uma taxa zero, e vou evitar essa quebradeira generalizada. Isso passa confiança. No final das contas, às vezes você tem que intervir até menos, porque você passou confiança, né? E de um modo super simples, aí sobre essa questão de imprimir dinheiro, a autoridade monetária, ou seja, o Banco Central do Brasil, ela tem instrumentos para aumentar ou diminuir a circulação de moeda, e ela faz isso constantemente, né? Então, você tem um redesconto, que é uma linha de empréstimo concedida pelo Banco Central do Brasil aos outros bancos. Então, ele pode utilizar isso para aumentar ou diminuir a quantidade de moeda na economia, em circulação. O instrumento mais utilizado é o chamado Open Market, ou seja, negociação de compra e venda de títulos públicos. Então, o Banco Central, quando ele compra títulos públicos, ele aumenta a quantidade de moeda em circulação na economia. Quando ele vende títulos públicos, ele diminui a quantidade de moeda em circulação na economia. Tá? Também controlando o depósito compulsório dos bancos. Quando você deposita seu dinheirinho lá no banco, ele reempresta esse dinheiro, né? Não sei se vocês sabem, mas o seu dinheiro não fica parado lá, ele reempresta esse dinheiro. E uma parte desse depósito tem que ficar guardado lá no Banco Central. O Banco Central, quando reduz esse depósito compulsório, ele também aumenta a circulação de moeda na economia. E também temos a emissão de moeda, que foi tão falada aí, que gerou tanta polêmica. Mas isso é uma questão técnica, como, novamente eu disse, pode ser muito útil, mas também pode ser desastrosa. Então, tem que ser muito utilizada. Mas a situação que a gente vive também é atípica, né? Em condições normais, eu diria, pelo amor de Deus, não vamos pintar pintar papel de moeda e sair distribuindo por aí, não. Vai ser um desastre. Certamente vai ser um desastre, porque pode gerar hiperinflação, tá? Pode gerar, isso está sendo debatido. Isso era um consenso na economia até 2008, que impressão monetária gerava inflação. Mas depois de 2008 está sendo discutido, porque os Estados Unidos fez uma expansão monetária enorme e não aconteceu a inflação. Tá? Então isso está sendo motivo de debate na academia mundial. Tá? Mas nesse momento de dificuldade, pode ser sim uma medida útil, desde que com muito cuidado, tá certo? Tá certo. Matheus Boldrini Abrita, professor doutor em Economia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, batendo um papo com a gente, finalizando aí com uma aula muito bacana a respeito dessa questão da impressão de dinheiro. Não estamos politizando o que está acontecendo a respeito do coronavírus, estamos debatendo e tirando dúvidas, e sem dúvida, as minhas dúvidas são as dúvidas das pessoas, e é por isso que a gente deixa esse canal aqui aberto para que os telespectadores da TV Alemes também possam enviar para a gente algumas perguntas. Vários outros profissionais, assim como você, Matheus, vão passar por aqui para bater um papo e tirar algumas dúvidas dos sul-mato-grossenses. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente. Olha, Lívia, eu queria deixar uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores, que o Brasil e o mundo ele já passou por guerras mundiais, por ameaças nucleares, pestes. O Brasil já venceu a hiperinflação, já venceu várias crises econômicas. O momento não é para pânico, mas se nós tivermos planejamento, seriedade e análises baseadas em fatos e ciência, nós vamos vencer essa situação e devemos buscar minimizar a perda de vidas e também buscando também a manutenção dos empregos, da renda, da economia, na medida do possível, tá? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem que é possível a gente vencer essa batalha, e se a gente tiver um planejamento e seriedade, a gente vai passar por isso sim. Obrigada mais uma vez, Matheus.
Bom, então nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa sala de bate-papo do E Agora MS, respondendo algumas dúvidas de todos os telespectadores, também de todos os sul-mato-grossenses a respeito do tema, pedindo desculpa pela queda do celular também. Na próxima eu vou deixar ele encaixado aqui para não cair, viu? Bom, então você acompanha mais programas, mais novidades e notícias a respeito das atividades do Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia, canal 9 da NET, também pelo YouTube, as mídias sociais da Casa de Leis, e voltamos em breve com outro tema para ser debatido aqui no E Agora MS. Até a próxima!